quero trazer 3 referências a respeito do tema da mensagem de hoje, que é coragem para se sentar à mesa da comunhão. Hoje nós vamos ter ceia. O Levi tinha comentado comigo que gostaria de fazer a ceia juntos. Achei uma ótima ideia. E nada melhor do que falar, quando nós falamos de ceia, de mesa, de comunhão, de estar diante do Senhor. Então eu quero trazer algumas referências bíblicas, 2 introdutórias, que vão dar sustentação para a terceira, na verdade, que acaba sendo dividida em 3. Se você quiser abrir a Bíblia comigo, no texto de Mateus, capítulo 22, verso 9 e 10. Bom, o texto da Sagrada Escritura diz o seguinte: Jesus falando, contando uma parábola, dizendo, já no meio da parábola: vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderem encontrar. Presta atenção nessa parte. Gente boa e gente, o que está escrito aí na sua Bíblia? Má. O primeiro princípio que a gente aprende sobre a mesa de Jesus é que existe gente boa e gente má. Então, por que eu foco muito com o pessoal que nos acompanha, para nós vivermos uma experiência de comunidade, independente do que nos acontece na igreja. Porque na mesa de Jesus tem todo tipo de gente. Na mesa de Cristo tem gente boa e tem gente má. E o que a gente vê muitas vezes na vida de quem se frustra com a igreja, é que ele se apaixona pela igreja ideal. E ele imagina que na congregação, na comunidade, só tem que ter anjo Gabriel, anjo Miguel, só gente boa, só gente iluminada, só pessoas com aquela auréola em cima da cabeça. Mas Jesus nos dá aqui o indício de que na sua mesa tem gente boa e tem gente má. Está contando uma parábola, está contando aqui sobre as bodas do Cordeiro, já falando de forma escatológica, e está dizendo, tem gente de todo tipo, de toda índole, de todo caráter, gente boa e gente má. O segundo texto está lá em Lucas, capítulo 14, é uma passagem bem semelhante. Não consegui encontrar se é alguma referência, se é a mesma passagem ou não, mas é uma passagem bem semelhante. Está lá em Lucas, capítulo 14. A partir do verso 1. Diz o texto: entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos na lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair no poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhe contou esta parábola: quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que o convidou, os dois virá e dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante.
Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passa para o lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide os seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo. E assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Verso 14: feliz será você, porque estes não têm como retribuir, a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Verso 15: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus está contando essa parábola aqui, e o contexto aqui a respeito de cura num sábado, a respeito de quebrar uma lei. E Jesus fala assim: olha, não convide gente importante para a mesa. Convide gente que não pode te retribuir. Convide gente que não pode te dar nada em troca. E aí alguém na mesa ouviu isso e falou assim: cara, feliz são as pessoas que estiverem na mesa com Jesus. Feliz será aquele que comer no banquete de Deus. Por quê? Porque ele entendeu, compreendeu que nós não podemos dar nada em troca a Deus. Nós não podemos retribuir nada a Deus. Nós somos miseráveis, somos pecadores. Nós não podemos dar nada em troca do que Deus já nos deu. Ele falou: feliz, nossa, eu sou essa pessoa. Feliz é o homem que cair nesse banquete. E aí Jesus começa a contar praticamente a mesma parábola que nós lemos lá em Mateus. Ele fala a respeito de um homem que estava preparando o banquete e convidou muita gente. Só que esses convidados não compareceram à festa. Então esse homem disse aos empregados: vão pelas ruas, vão pelos becos, convide todo mundo. E aí o texto diz, no verso 16, mas cada um começou a apresentar as suas desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso vê-la, não posso ir. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois, estou indo experimentá-las, por favor, me desculpe. Outro ainda disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Esse aqui é os convidados, dando desculpa para não comparecer no banquete. E aí Jesus continua: então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá às ruas, aos becos, traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. E aí o texto diz, continuando aqui, nós não vamos ler tudo porque o tempo não nos permite. O texto diz que a casa ficou cheia e houve uma grande festa, houve uma grande alegria naquele lugar por causa desses convidados que compareceram. Então o que a gente tira de lição nesses dois textos aqui? Primeiro, o convite é para todo mundo. É para os filhos, é para quem não é filho, é para os judeus, é para os gentios, é para a gente boa, é para a gente má, é para a gente que pensa que pode retribuir algo a Deus, e é para a gente que já tem a consciência que não pode dar nada para Deus. Mas a pergunta é: quem é que de fato vai estar na festa? E eu volto essa pergunta para nós. Quantos de nós estaremos nessa festa? Quem de nós estará nessa festa? E a resposta é muito simples. É somente gente que honra o convidado. É somente para pessoas que têm coragem de sentar à mesa. Porque o fato é que Jesus está nos dizendo aqui, nos ensinando, que há muita gente que, apesar de ser convidada para a mesa, desonra o fato de estar à mesa com Ele. E o que a gente vê muito em nossos dias é que nós, às vezes, cometemos o mesmo erro, de desonrar a mesa. Porque estar em um culto, estar em uma reunião, é honrar a mesa que está sendo posta para nós. Estar com alguém falando a respeito de Deus é honrar
esse convidado. Eu nunca deixo de participar de um convite que me é feito. A não ser assim, que aconteça algo muito ruim mesmo para não poder ir. Por quê? Porque eu entendo que a minha ida lá é honrar aquele convite que me foi feito. Então, quem vai estar na festa é somente gente que honra o convidado. É quem honra o convite. E que tipo de pessoa vai sentar? Gente que honra, mas gente que é boa e também gente que é má. Gente que é importante, mas também gente que é desprezada. Por isso que a igreja é maravilhosa, é a multiforme graça de Deus, porque ela tem todo tipo de gente. Quando os homens perceberam a lógica de Jesus, eles procuraram fugir da responsabilidade de comparecer à mesa. Enquanto Mateus nos mostra que a mesa ela está cheia de gente boa e de gente má, Lucas nos mostra que há pessoas que não querem, de fato, sentar à mesa. E que os argumentos para não sentar à mesa são até legítimos para Deus. Ou soa legítimos. Acabei de casar, Senhor. Acabei de comprar isso aqui, Senhor. Então, são legítimos. Mas para Deus, soa como um desprezo. E essa mensagem, ela ofende um pouco a nossa mente. Porque nós não compreendemos por completo o que é o resumo da vida cristã, no qual Jesus já disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando eu deixo de participar na mesa, estou desonrando o convidado e estou desonrando aqueles pelos quais o convidado também convidou. E pode ser qualquer motivo, até mesmo os legítimos. Eu preciso avaliar se esses motivos legítimos não têm soado aos ouvidos de Deus como um desprezo ao seu convite. A gente tem falado muito sobre pandemia. Algumas pessoas elas têm os motivos legítimos para não comparecer. Mas outro dia nós estávamos num churrasco lá em casa. Igreja boa, igreja pequena é boa por causa disso. Você pode fazer churrasco com todo mundo. E a gente estava num churrasco lá em casa, uma irmã muito querida, ela falou algo interessante para nós. Falou assim, para mim, esse negócio de, não vou participar, algumas pessoas usam isso já como um artifício, porque ela já não queria mesmo. Então, ela já não queria, ela vai falar que é legítimo, né? Você vai falar o que para alguém? Se eu quero me proteger, eu quero me guardar, como que você vai argumentar? Você fica sem arma, você fica sem reação. Realmente, você tem que se guardar, tem que guardar a sua família. Mas aqui a minha ênfase não é uma acusação, mas sim um ponto para reflexão. Nós temos gente que despreza o convite da mesa simplesmente porque não quer estar à mesa. Nós temos um grupo que despreza o convite por causa dos seus negócios pessoais. Nós temos um grupo que despreza o convite da mesa por causa das conquistas materiais. Nós temos um grupo de pessoas aqui que despreza o convite da mesa por causa dos sonhos pessoais. Eu acredito que Jesus não está aqui dizendo para nós desprezarmos algo legítimo, mas nos ensinando a respeito de valores, a respeito do que realmente importa, a respeito do que realmente vai ficar para a eternidade, em função de nós valorizarmos algo que vai passar em 80, 90 anos no máximo. Então, o verdadeiro valor para nós é estar na mesa da comunhão. A mesa do Senhor é a sua igreja. Jesus havia dito a Marta sobre a preocupação com muitas coisas, ao invés de escolher a mesa, a melhor parte, sentar para ouvir. O problema é que nessa mesa que é chamada de igreja, tem todo tipo de gente, bons, maus, desprezados, gente egoísta, gente caridosa, gente resolvida, gente desequilibrada, gente grata, gente ingrata, né, Levi? Todo tipo de gente honesta, gente desonesta, gente de direita, gente de esquerda.
falando politicamente, né? Mas todos estão sentados para ouvir Jesus. E a mesa é dele. Então há uma mentira contada a muitos que desprezam a igreja, que aqui só tem gente boa. Não tem, irmãos. Um pouquinho de conhecimento teológico revela para nós o quanto miseráveis nós somos. Então eu sempre falo para os irmãos lá que estão conosco, né? Eu só sou mais um vagabundo que Deus escolheu usar e vocacionar, não sei porquê. Acho que Ele não achou ninguém pior ainda. O problema de muita gente é se apaixonar por essa mesa ideal. A mesa do comercial da margarina. E na igreja não tem mesa do comercial da margarina. Como hoje nós estamos ceando, eu escolhi o terceiro texto, aliás, uma sequência de textos, que fala justamente de um episódio de ceia, no qual toda a ceia, o pastor sempre vai falar, qual que é? 1 Coríntios 11. E a gente pode compreender a mesa de Jesus, nós podemos compreender a igreja a partir da construção que o apóstolo Paulo faz. Porque quando ele vai falar sobre a ceia, no capítulo 11, ele fez uma construção antes, da ideia, da lógica. Ele constrói uma compreensão do que é a igreja, do que é corpo de Cristo. Pelo menos em 3 capítulos ele faz isso. Ele estabelece o tema sobre um tripé, que sustenta a nossa experiência contínua de vida em comunidade. E esse é um dos fatores do qual eu não desisto de igreja, não desisto de comunidade. A gente vai analisar esses textos rapidamente hoje aqui. 3 fundamentos do entendimento do que seja corpo, do que seja igreja, do que seja mesa da comunhão. E compreender isso e viver a partir disso é fundamental para um equilíbrio cristão. Mas isso só pode ser vivido se nós tivermos coragem de sentar à mesa e de sermos honestos e de sermos transparentes, para que então a vida em comunidade seja de fato uma vida sadia. Amém? Então abra o primeiro texto lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. A partir do verso 21, somente o verso 21, para a gente não escorrer muito tempo aqui. O texto diz o seguinte: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Texto bastante forte para nós. O contexto aqui é Paulo está falando à igreja de Corinto a respeito da idolatria. O ensino de Paulo aqui é em relação a alguns irmãos de Corinto que comiam comidas sacrificadas a ídolos. E ele começa abordando esse capítulo, esse tema, aliás, né, no capítulo 8. Corinto era uma cidade muito idólatra, uma cidade que os irmãos viviam em práticas da deusa lá, que eu não lembro o nome, agora o Levi pode me ajudar. Não vai lembrar também? Diana, Artres. É uma dessas aí. E eles estavam se convertendo, mas continuavam praticando algumas coisas. E alguns irmãos da igreja de Corinto, eles estavam pervertendo o sentido de ser igreja e da participação da mesa da comunhão. Porque Paulo fala que a mesa, ele vai dizer justamente nesse texto aqui, é um lugar de identificação. Então, primeira coisa que a gente precisa entender é que o corpo de Cristo, como koinonia, ela acontece a partir da mesa da comunhão. Então, por que eu participo de um culto? Por que eu participo de uma ceia? Por que eu não desisto da igreja? Por quê? Porque eu estou me identificando com você. Eu me identifico com aquilo que você crê, eu me identifico com a sua expectativa, com a sua esperança, e juntos nós caminhamos na mesma fé. Então Paulo fala que a mesa é um lugar de nós nos identificarmos. Se nós
procurarmos um pouquinho, entendermos um pouquinho da cultura e da tradição judaica, os judeus, o comer junto era uma forma de se identificar com aquela pessoa. Tanto é que Jesus é repreendido por muitos judeus, em muitas ocasiões, porque ele comia com quem? Pecadores. Então, para a mente judaica, para o judeu, Jesus estava se identificando com aqueles pecadores, estava se misturando. Então, para eles não cabia essa consciência, não cabia essa compreensão. E aí Paulo lembra aos coríntios que a comunidade local, ela é o corpo de Cristo. E na comunhão, ou seja, no comer junto, nós somos participantes do mesmo corpo. Então, quando eu sento para comer na mesa dos demônios, como ele vai falar aqui, eu estou me identificando, eu estou participando do corpo que aquela mesa representa. E às vezes nós corremos o risco de nos afastarmos da comunidade, de nos afastarmos da mesa um do outro, e não percebemos que nós estamos nos afastando do corpo. Porque ao sentar na mesa, ao ter comunhão contigo, eu estou me identificando com o corpo de Cristo. E é tão interessante essa verdade, irmãos, que na minha própria experiência cristã, as pessoas que mais desistem da igreja são aquelas que se afastaram da minha mesa. E quando eu falo da minha mesa, eu estou falando da minha mesa de casa mesmo. Da comunhão, da vivência, da experiência junto. São justamente aquelas que deixaram a mesa da comunidade. Tanto a mesa de casa quanto a mesa da comunidade, que é a participação na Eucaristia. Então o ensino de Paulo, ele vai além aqui. Porque a ideia dele de comunhão, a ideia de koinonia, ela não se traduz somente em comunhão, mas em identificação, em participação desses elementos que representam Cristo, mas me identificando com o seu corpo, me comprometendo com Cristo e com os discípulos ligados a esse corpo de Cristo. Então, quem participa da mesa é porque está engajado no que essa mesa significa. Já quem participa de uma mesa pagã, de uma mesa de demônios, como nas palavras do apóstolo Paulo, está engajado no que ela representa ali também. Por isso que ecumenismo não cabe na vida da igreja. Não tem como a igreja ser ecumênica. Porque ao tentar ser ecumênica, ela está se identificando com aquilo que aquela mesa representa. E não cabe, nós não temos os mesmos princípios, nós não temos os mesmos valores, nós não temos a mesma fé, nós não cremos no mesmo Cristo. Então Paulo lembra a esses irmãos aqui, que nos ensina hoje, que a participação, ela não pode ser leviana. A expressão de um mas tem que ser a expressão de um testemunho, de um envolvimento na comunidade dos discípulos. Então, ao participar da ceia aqui hoje, eu participo reavaliando o meu compromisso com a igreja, com os irmãos, com cada um de nós. A koinonia, ela brota dessa participação, dessa ceia do Senhor. A partir dela é que se estabelece um compromisso que ultrapassa a comunhão e vai para a vida, porque o reino de Deus é um reino de amigos. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi com o pastor Levi, essa frase de Jamie Houston que ele citou. E lá, na nossa igreja lá, quem me chama de pastor é porque ainda não virou meu amigo. Porque os meus amigos só me chamam pelo nome. Mas nunca perderam o respeito pela vocação que Deus me deu. E por que isso acontece lá? Porque nós temos trabalhado há 5 anos sobre isso. Sentar à mesa e ser quem nós somos. Gente boa e gente má. Mas nós estamos seguindo para o mesmo alvo. E nós somos um lapidando o outro. Então a minha realidade de amizade e de compromisso contigo vai além dessas paredes. Além do ambiente de culto. A mesa, porque a mesa é o lugar de identificação. Então as portas da minha casa sempre são abertas para qualquer pessoa que bate lá. Porque
eu tenho uma aliança em Cristo e a minha identificação com Ele vai além do ambiente de culto. Uma vez que nós deixamos a mesa do outro, a relação se compromete. Uma vez que o comer juntos já não faz parte mais da vida cristã, e isso você pode levar para o lado natural, que é comer juntos mesmo, ou participar da ceia, a relação ela se compromete e já ela fica fragilizada na verdade. É onde começa a surgir a falsidade. Não há transparência, não há verdade. Aí eu passo para o Levi uma imagem que eu quero que ele compre, mas eu não sou verdadeiro. Por quê? Porque eu não tenho o hábito de comer com ele. Porque se eu como junto com ele, ele vai saber quem eu sou. E isso na vida da igreja e isso na vida real também. E me estranha muito uma igreja que não se encontra. Irmãos dentro da comunidade que nunca comeram juntos um na casa do outro. Isso vou te falar a verdade aqui, me escandaliza. Me estranha muito. Praticamente todos os irmãos lá da nossa igreja já foram na minha casa. Todos. E eu participo da casa deles também. Com exceção da minha tia, que está ali com a gente, porque ela mora em Serrano, é muito longe, eu não vou lá não. Brincadeiras à parte. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender, mesa é lugar de identificação. Segunda coisa, está no capítulo à frente, capítulo 11, no verso 17. E aí justamente o apóstolo Paulo vai falar propriamente da ceia. A partir do verso 17 ele diz: entretanto nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto, eu o creio. Vai lá para o verso 21. Aliás, verso 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. A segunda coisa que nós podemos aprender com o apóstolo Paulo, a respeito de ter a coragem para sentar à mesa, é que na mesa, o corpo de Cristo, ele precisa estabelecer a aproximação social. Se nós temos compreensão do primeiro fator, que a mesa é um lugar de identificação, a consequência disso é que eu vou olhar para quem está comigo na mesa e vou ver as suas condições sociais. E nas condições sociais, se porventura eu sou mais bem abastado que ele, eu vou ter compaixão. Surge a compaixão. Então, se eu entendo bem o primeiro princípio, os dois outros que eu vou compartilhar, esse da aproximação e o outro, eles ficam fáceis de ser vividos e formam um tripé de espiritualidade da vida em comunidade. Eles ficam mais claros de serem compreendidos. Então, aqui nesse texto, Paulo nos ensina que a ceia, ela vai além dos 5 ml de suco e 1 grama de pão que a gente come. Cada família aqui, em Corinto, trazia realmente uma refeição para o culto, para comer junto. E parece que muitos coríntios ricos, eles agiam mal na mesa do Senhor, porque desprezava os que eram mais pobres. Eles comiam primeiro e bebiam das suas provisões que traziam, antes de permitir a participação daqueles que eram menos abastados. E assim, Paulo diz, nos primeiros versos que nós lemos, no verso 17, que isso causava uma divisão, uma facção, o que já era comum em Corinto. Nos primeiros capítulos de Corinto, Paulo trata a respeito das divisões, onde um fala que era de Paulo, outro de Pedro, outro de Jesus. Então era comum na igreja de Corinto haver divisão. E aí Paulo vem tratando isso daqui, que era uma divisão agora social. Então nem todos conseguiam participar da mesa da comunhão, por causa das condições sociais. O que os coríntios ricos
faziam? Eles sacramentalizaram a ceia, como muitos hoje fazem, tornando essa ceia algo individualista. Então, quando a gente vai pensar, quando o apóstolo Paulo aqui mais para frente fala, examine-se a si mesmo, o que a gente pensa na nossa cabeça? Peraí, deixa eu ver se tem algum pecado na minha vida, antes de eu tomar a ceia, porque vai que eu tomo a ceia e caio duro aqui agora, né? Só que o contexto do que Paulo está falando é, avalie a si mesmo, no sentido de, olha, se você está enxergando o seu irmão. Paulo confronta essa prática dos mais abastados, comerem primeiro e não permitirem que os menos abastados participassem da mesa. Então, na cabeça deles, comer a comida, participar da mesa, já significava que eles estavam abençoados, como muitos de nós fazemos hoje com a ceia. Então, a gente não avalia a vida em comunidade, a gente avalia a nossa própria vida. E a gente acha que tomar aqui um suco de 5 ml e um pedaço de pão, a gente pode ir para casa tranquilo, com a nossa mente em paz. Mas a pergunta é, que tipo de vida em comunidade a gente está vivendo? Que tipo de espiritualidade comunitária eu estou vivendo? Eu estou olhando para os meus irmãos? Eu estou olhando para as condições dele, eu estou olhando para a vida dele. Não só, a gente está falando de condição social, mas hoje, no meio da pandemia, vamos falar de condição emocional. Estou tendo compaixão desse cara aqui, dessa pessoa, dessa família. Então, Paulo nos remete a ter uma consciência do corpo. Porque se está todo mundo na mesa do Senhor, se ricos e pobres estão juntos, se gente desonesta e honesta, se gente grata e ingrata está tudo junto, por que comer separado? Por que ser individual? Então, a gente vê que a igreja de Corinto, ela tolerava, além das divisões eclesiásticas, ela tolerava as divisões sociais também. E Paulo confronta isso. Ele confronta esse ensino, porque a participação tem que ser acompanhada da consciência do outro. O ensino do apóstolo Paulo é, espera aí, para o que vocês estão fazendo, avalie-se, examine-se, mas não de pecado, no sentido como a igreja ensina hoje, mas de pecado do corpo, da comunidade. Avalie-se, Deus está te abençoando, seja grato abençoando o outro, porque isso reflete os mandamentos que Jesus reafirmou: amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus e amar ao próximo. Deus te deu, Deus te proveu, dê também. Seja um provedor. De todo mundo? Não, filho, começa primeiro com os que estão à mesa. Começa quem está do seu lado, quem é corpo. O apóstolo chega a exortar sobre enfermidades, de mortes no corpo de Cristo, justamente porque não tem uma consciência de corpo. Não é por causa de pecado. Pecado também traz morte, mas isso é assunto para outro dia. Mas o contexto aqui é que Paulo está falando das enfermidades e até mesmo da morte espiritual e física também, por causa da consciência de corpo, do que significa igreja. Então, eu me compadeço com o desigrejado. Me compadeço com quem não participa da mesa. Porque ele só está alimentando para si uma enfermidade. Ele só está adubando a própria morte. Porque é o que o texto diz. Quando eu olho primeiro o meu umbigo e não o outro. Então nós precisamos ter coragem para sentar à mesa. Em dias de pandemia, mais coragem ainda. Uma coisa que, assim, é bom pregar em outra igreja, porque você prega, mete o pau e depois você vai embora. Mas eu estou falando de coisas que a gente fala lá também, irmãos. Mais cedo ou mais tarde você vai pegar esse vírus. A gente tem uma irmã aqui, a Miriam, posso contar, né, Miriam?
A gente tem uma irmã aqui, há 2 semanas atrás perdeu o pai. 2 semanas, né? O pai não foi de Covid. O pai teve um infarto fulminante, 60 e poucos anos? 65 anos, teve um infarto, morreu. E aí, no último culto, ela nos contando, e se nesse 1 ano eu tivesse me privado dos momentos de comunhão na mesa do meu pai? E se eu não tivesse tido a coragem? Como é que estaria a minha cabeça agora? E a verdade é essa. Eu vou pegar, você vai pegar, um dia nós vamos pegar. Mas a pergunta é, o que nós estamos fazendo até lá? Porque se a nossa esperança está numa vacina, eu posso dizer que nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque quer vacinar, vacine-se, fica à vontade. Mas a minha esperança e a sua esperança, como nós oramos e cantamos aqui, é Cristo. Se o guarda não vigiar, em vão, como é que fala o texto lá? Esqueci. Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Então é Deus que nos guarda. E a hora que chegar a nossa senha, vai ser vírus, vai ser infarto, vai ser qualquer coisa. Deus vai chamar e a gente vai ter que ir e pronto. Então, irmãos, o apóstolo Paulo chega a exortar-nos a respeito de enfermidades e morte por causa da nossa consciência de corpo. E muitos estão se privando da mesa por medo. É medo. Mas nos últimos dias, os dias que antecedem a vinda de Cristo, eu e você vamos precisar ser corajosos. Uma igreja que se esconde, ela não está fundamentada no Evangelho. Porque se irmãos nossos, na história da igreja, derramaram seu sangue em face da morte, de serem decapitados, crucificados, de serem cerrados ao meio, e nós estamos em casa se escondendo de um vírus? Cuide-se, previna-se, mas por favor, não deixe de viver a sua vida em comunhão, ou a sua própria vida lá fora, por causa de medo. O que eu estou te dizendo para você aqui hoje, é o que Deus disse para Gideão. Talvez muitos aqui estejam no lagar malhando trigo, escondidos, com medo. E hoje Deus está te dizendo, ser forte, homem forte e corajoso. A instrução aqui é para um novo comportamento social, baseado no próprio Cristo. Cristo nunca deixou de sentar à mesa. Cristo sempre olhava as condições sociais. Cristo sempre olhava quem estava ao seu redor. E a nossa maior evidência de fé não é o que nós falamos e nem até mesmo o que nós cremos. Dizemos crer, aliás. Mas a nossa maior evidência é o que nós fazemos. É o que Tiago vai abordar, porque a fé sem obras é morta. E por último, no capítulo 12, um pouquinho à frente aí, no outro capítulo, acho que é o verso 12, deixa eu olhar aqui. Verso 12, exatamente. Verso 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. E aí o apóstolo Paulo ele vai discorrer a respeito dos dons aí até o final, e vai entrar depois no capítulo 13, falando sobre o amor, que é o caminho mais excelente. A construção que Paulo faz
é que, primeiramente, sentar-se à mesa é identificar-se com aquela pessoa, ou com aquela mesa, com aquilo que aquela mesa representa. E, ao se identificar, eu me comprometo com o que ela representa. Então, eu olho para quem está ao lado, para quem está na mesa comigo, e eu me comprometo com o que aquela mesa representa, tendo compaixão, ajudando, apoiando, servindo. Eu preciso ter essa consciência do outro, das condições do outro, ser na vida dele o que Deus tem sido na minha, através de outras pessoas. E aí ele fecha a sua construção, dizendo que nós, todos, fazemos parte de algo maior. Nós somos membros de um corpo. Nós todos somos membros uns dos outros, mas nós fazemos parte de um corpo. E como membros uns dos outros, cada um de nós tem um papel. Cada um de nós exerce uma vocação, que talvez aos seus próprios olhos seja pequeno e desonroso, mas aos olhos de Deus não é. Paulo nos mostra aqui que havia uma supervalorização daqueles que recebiam os dons evidentes do Espírito Santo. E assim, os coríntios, eles criavam outro tipo de divisão, diante daqueles que tinham recebido carismas menos evidentes. E aí Paulo ele vai falar sobre realmente o corpo humano. E ele diz que as partes mais escusas do corpo humano é as que nós mais valorizamos. E esse conceito de valorizar somente o que é evidente, é praticamente o mesmo sistema de valorização que nós vemos hoje na maioria dos contextos cristãos. Algumas pessoas, elas são mais estimadas dentro da comunidade, diante da mesa, porque ela tem algum dom evidente, considerado maior pela maioria. E a gente precisa entender que os dons evidentes, eles não fazem de nós maiores nem melhores. Cada um de nós somos importantes no corpo de Cristo. Tem uma irmã lá na nossa igreja que fala assim, eu não tenho nenhum dom. Eu falei, você tem um dom. Qual é o meu dom? O seu dom é a sua voz, na hora que eu ouço o seu glória a Deus ali no meio do culto. Quando você não está e não tem aquele glória a Deus, eu já fico meio... Então essa é a sua parte no corpo. Cada um de nós precisa descobrir a nossa função dentro do corpo e assim servirmos uns aos outros por causa de algo que é muito maior. O que é esse algo maior? O corpo de Cristo, no qual está sendo edificado, como diz o apóstolo Paulo na sua carta em Efésios. E vai se ajuntando, cada um vai se ajuntando, cada um vai se moldando, vai amadurecendo, até que todos nós cheguemos à plena maturidade do varão perfeito. Então cada um de nós serve de alguma maneira para o amadurecimento do outro. Contextualizando um pouco aqui para os nossos dias, algumas igrejas elas são mais estimadas, porque elas têm uma estrutura melhor. Então elas são mais valorizadas. Mas o apóstolo ensina que todos os dons e que todas as pessoas são importantes. E mais do que os dons, todos nós, cada um, pequeno ou grande, aos nossos próprios olhos, somos significativos no corpo. Nós temos um papel importante no amadurecimento e na construção do próprio corpo que Deus está operando através da sua igreja. Então, mesmo aqueles que nós não damos muito valor, que nos parecem desonrosos, Deus honra esses. Por isso que Paulo faz uma identificação da igreja com o corpo humano, rompendo com o paradigma individualista. Então não existe essa de eu sou a igreja. Não existe isso. Nós somos a igreja. Eu e você, juntos, onde houverem 2 ou 3, somos a igreja. Então a gente rompe com essa estrutura individualista, consumista, esse paradigma voltado para si. Paulo constrói um conceito de comunidade. Se um é honrado, todos também são. Mas se um é desonrado, todos também vão ser. Então, se a ceia é celebrada de forma inapropriada, todo o corpo sofre. Se o crente é abençoado com dons espirituais, é porque ele é abençoado para o bom funcionamento do corpo, e não para vangloriar-se. Porque é na diversidade dos dons que se dá a riqueza, a beleza e a abundância do funcionamento vital da igreja.
como eu disse, isso só funciona se nós identificarmos e entendermos o primeiro conceito, que é ter coragem para sentar à mesa e me identificar com o que essa mesa representa. Então eu quero concluir falando o seguinte, te fazendo uma proposta. Qual é o dom que Deus colocou na sua vida para servir a igreja? Não é para aparecer, não é para se tornar individualista, não é para criar carreira ministerial, é para servir. Quais são os recursos que Deus te deu para aperfeiçoar o corpo? Quais são os irmãos que foi te dado do alto para que você cresça, para que você faça eles também, através do Espírito, crescerem? Então, eu creio que nos dias em que nós estamos vivendo, é tempo de nós recuperarmos o sentido de corpo, tanto na igreja local, quanto na igreja universal e invisível. O fato de nós estarmos aqui congregando com os irmãos hoje, é porque nós acreditamos na unidade. E nós acreditamos que nós estamos aqui para servir os irmãos. E nós temos coragem para sentar na mesa de vocês. Para identificar, para se compadecer, para ter a consciência e para servir com aquilo que Deus tem nos dado. Porque, irmãos, há uma luta invisível se travando para a desconstrução do corpo. Para desconstruir igreja. Para se desconstruir experiência comunitária. Eu peguei em um casamento certa vez, e após a minha pregação, aproximou-se um senhor, estendeu a mão e me disse: eu sou católico, mas eu quero te parabenizar pelo que você disse aqui. E eu respondi para ele: você crê em Jesus? Eu creio. Você crê que só Jesus salva? Ele falou: creio. Então eu falei: vem cá, me dá um abraço, irmão. Me estende a mão, me dá um abraço. Vamos sentar junto. Coragem para sentar na mesa. Não é ecumenismo. É coragem para servi-lo. Então, nos últimos anos, eu diminuí muito as minhas críticas em relação a igrejas, a instituições. Por quê? Porque tem corpo lá dentro. Tem gente falsa? Tem. Tem pastor picareta? Tem. Mas tem gente sincera também. Tem gente querendo Deus. Tem gente querendo experimentar uma vida comunitária mais sadia. E se eles não encontrarem lá, eu vou estar aqui para servi-los e ajudá-los a encontrar aqui. Tem gente que foi para lá, para a nossa paróquia, nós chamamos de paróquia lá, ficou um tempo lá, nós servimos eles, depois eles foram embora. E aí, quando eles vão embora, eles vão meio assim achando que nós somos aquele tipo de pastor que amaldiçoa, né? E eles vêm esperando, eles vêm me comunicar, esperando que eu fale alguma coisa, tipo assim: não, irmão, não vai, fica aqui. E aí ele vem, muita gente veio e falou: senhor, eu vou embora, vou para outra igreja. Bom, vai na paz, Deus te abençoe. Se você precisar de qualquer coisa, nós estamos aqui. Você tem meu telefone, você sabe onde eu moro. Qualquer coisa. Por quê? Eu entendo o corpo. Compreendi. Sou perfeito? Não. Falho às vezes? Falho. Tem gente que eu não quero sentar na mesa? Irmão, tem bastante. Tem gente que eu já expulsei da minha mesa? Tem um, até hoje tem um. Mas a gente tem tentado viver o que o apóstolo Paulo fala.
essa vida em comunidade. O meu trabalho tem sido tentado mostrar o que não é evangelho, o que não é vida cristã e o que não é igreja. A quem se permite ser servido por mim. Aquilo que é só uma sombra de Deus, aquilo que é só um ídolo, aquilo que não é igreja. Para viver isso, preciso coragem. Para falar esse tipo de coisa aqui, tem que ter coragem. Porque não é o tipo de pregação que segura a pessoa na igreja. É um tipo de pregação que faz a pessoa refletir para ir embora. Ah, não quero isso aí não. Porque viver nessas dimensões, romper com o politicamente correto, romper com o que todo mundo está falando, o que todo mundo está ensinando, romper com o medo de se reunir, de sentar na mesa, de se identificar, de rasgar o coração e ouvir o coração rasgado, você tem que ter coragem. De ser honesto, de ser transparente, de seu pastor chegar para você e contar um pecado e você ouvi-lo e orar por ele. Tem que ter coragem. Viver nessa dimensão. E para nós é muito mais fácil ir pelo caminho contrário. Ter uma rotina individualista. Pensar em mim primeiro. Pensar na crítica, na mágoa, na frustração. E viver a partir disso. É muito mais fácil. Só que é covarde também. E essa vida de mágoa, frustração, essa vida de crítica, ela só esvazia a nossa vida, a nossa mesa de comunhão. Para encher o nosso tempo com mesa pagã. E aí isso fragmenta a nossa espiritualidade, fragmenta a nossa vida em comunidade, e por fim nos deixa relativistas. Toda pessoa que abandonou a mesa, que eu conheço, tá? Não conheço todo mundo, mas toda pessoa que eu conheço, que abandonou a mesa, se tornou um relativista. Relativizou a espiritualidade, relativizou a palavra, relativizou Deus. Conheço irmãos que teve experiências gloriosas com Deus, místicas, e se tornaram, e são ateus hoje, porque deixaram a mesa. Buscam o próprio prazer, são egoístas, conforto e uma aparente segurança. Mas dentro de si tem um buraco na alma. Eu não sei como terminar isso aqui. Eu só peço que os irmãos reflitam sobre a vida em comunidade e guardem pelo menos algo que foi falado aqui, para ceiarmos com essa perspectiva de identificar-se, compadecer-se e servir com aquilo que Deus tem me dado. Amém?